Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Adoração. Aqui nós temos a alegria de estudarmos a Palavra de Deus, esse presente que Ele nos deixou, para que nós pudéssemos encontrar o caminho da salvação. E hoje nós iremos conversar um pouco a respeito do nosso legado. Você já parou para pensar o que as pessoas diriam a seu respeito no futuro? Quais seriam as memórias que você deixaria para os seus amigos, para os seus familiares? E a respeito disso também, qual que é a esperança que nós temos a respeito do que Deus nos revelou na sua palavra? Nós iremos conversar sobre isso e outras coisas também, e é por isso que eu te convido a continuar conosco. Nós vamos para uma rápida vinheta e logo mais voltaremos com o programa Adoração, o seu encontro com a palavra de Deus. Muito bem, estamos de volta e eu fico feliz sempre quando você continua conosco. Isso quer dizer que é porque você está interessado em estudar a Palavra de Deus e que bom que estamos juntos. E hoje, eu não sei se você percebeu, mas eu não tenho um guia de estudos para te oferecer, que é comum da gente dar sempre de presente estes guias de estudo, até porque hoje eu tenho algo diferente. Eu não sei se você se lembra, mas a Novo Tempo, ela tem uma instrutora bíblica disponível para te ajudar a aprender mais a respeito de Deus e da sua palavra em qualquer momento e horário do seu dia, de qualquer lugar que você estiver, que é a nossa instrutora bíblica, a Esperança. Eu não sei se você sabe, mas eu inclusive trabalho junto com a Esperança. A Esperança, ela tem uma equipe grande por trás para auxiliar, aconselhar, responder dúvidas bíblicas, escrever os estudos bíblicos dela também, e eu sou uma das pessoas que participa dessa grande equipe e vai ser uma alegria poder falar com você, abençoar a sua vida de alguma forma. E como é que você pode acessar e conversar com a Esperança? É simples, é só você mandar uma mensagem para esse número que já está aparecendo em sua tela, o número 12 98200 0062. É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp e aí ela vai começar a conversa. Ela vai te perguntar se você quer tirar dúvidas bíblicas, se você quer estudar a Bíblia em algum tema específico. Você pode falar sobre família, sobre relacionamento, sobre saúde, enfim, são muitas as possibilidades. E vai ser uma alegria ter você conosco, interagindo com a Esperança e com toda a nossa equipe da Rede Novo Tempo também. Muito bem, ditas estas coisas, eu estou sentado aqui porque eu já estou confortável, estou me sentindo em casa, já que você me permitiu entrar aí na sua casa também, e vai ser muito bom conversarmos juntos neste dia. Eu vou me levantar, não sei se você se incomoda, porque eu quero chegar aqui à minha Bíblia e também ao meu tablet aqui para ter acesso a algumas informações, porque hoje eu trouxe um título para o meu sermão que eu quero compartilhar com vocês, que diz: o legado da vida e a esperança da eternidade. Esse é um tema que tem me trazido inúmeras reflexões nos últimos dias, porque alguns de vocês talvez saibam, mas recentemente eu tive uma notícia bem trágica em minha família. Eu nunca tinha lidado com o luto de forma tão próxima, nunca tinha perdido alguém da minha família, mas há pouco mais de um mês eu recebi a notícia de que o meu pai havia descansado. E eu estava em uma turnê com o Arautos do Rei, estávamos em uma viagem lá no sul do país, e quando eu recebo aquela ligação, aquilo me trouxe um choque, uma reação inesperada. Eu nunca havia recebido uma notícia como essa, e era de fato a notícia que meu pai havia descansado. E em seguida, eu tive que interromper aquela viagem com o quarteto e voltei para a casa dos meus pais. E enquanto eu estava nessa viagem, eu comecei a refletir sobre muitas coisas. A primeira delas era a minha alegria em ter tido um pai como o pai que eu tive, que me deixou um legado de fé, um legado de serviço, de amor, que continua ecoando em mim,
e em todos os que o conheceram. Hoje eu dedico a minha vida de forma integral em pregar a mensagem do Evangelho a muitas pessoas. E eu me lembro claramente de todos os episódios em que eu e meu pai estivemos juntos na pregação do Evangelho. E enquanto eu fazia essa viagem, me vinham as memórias a respeito do meu pai, que era um pai muito presente, muito amoroso, muito cuidadoso. E em minhas mãos tem algo muito especial, que inclusive eu fiz questão de usar hoje a Bíblia do meu pai. Enquanto eu estive lá naqueles dias, eu consegui ver a Bíblia do meu pai, ainda estava aberta, porque era o que ele fazia todos os dias, era de abrir a sua Bíblia, de estudá-la de forma muito minuciosa. E conforme eu ia passando as páginas desta Bíblia do meu pai, eu observei que em todas elas haviam anotações, haviam rascunhos. Ele gostava de pregar, ele gostava de compartilhar tudo aquilo que ele aprendia. Sempre ligava para mim e para o meu irmão, que também é pastor, para tirar dúvidas. E eu fiquei pensando, páginas como essa, escritas por todos os lados. Em cada página que eu quisesse acessar, eu teria várias informações. Eu conseguiria ver a bondade e o carinho que meu pai deixou para cada um de nós através deste livro. Mas enquanto eu passava as páginas da Bíblia do meu pai e percebendo tudo aquilo que nós estávamos vivenciando, eu comecei a perceber algumas coisas. A primeira delas é que a morte ela tem o poder de nos obrigar a parar. Em situações como essa é difícil de a gente lidar com tudo que está acontecendo, mas a gente é forçado a parar para pensar na vida, para refletir sobre o que realmente importa. Quando eu perdi o meu pai, eu não pensei apenas no que ele deixou para trás. Eu comecei a pensar também em mim. E talvez você já tenha feito essa pergunta: como é que eu quero ser lembrado? Se amanhã fosse o meu último dia, se hoje fosse o meu último dia, quais seriam as memórias que eu deixaria? O que os meus filhos, os meus familiares, os meus amigos diriam de mim? Que legado que eu estou construindo no aqui e no agora? E é sobre isso que nós iremos conversar hoje. E nós iremos estudar a Bíblia, nós iremos abri-la e eu já quero que você esteja com ela pertinho de você. E antes de lermos um texto da Palavra de Deus, eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez e juntos vamos falar com o nosso Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente que nos ama e nos acolhe em todos os momentos da nossa vida. E nós te agradecemos também porque, através da Tua Palavra, o Senhor nos traz paz, conforto, segurança. E é diante dela que nós queremos nos apegar mais uma vez nesta hora. Esteja conosco, que os Teus santos anjos possam estar pertinho de nós agora. E abençoe a cada um dos Teus filhos que estão em seus lares, em seus trabalhos. Abençoe-nos neste momento, Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando nós falamos um pouco a respeito de legado, do que nós gostaríamos que as pessoas falassem a nosso respeito no passado, e também diante do que eu tive a alegria de conviver com o meu pai, me vem à mente um texto que está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, nos versos 7 e 8. E eu quero ler com você. Aqui diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É lindo esse texto, não é mesmo? Eu não sei se você já refletiu um pouco a respeito desse texto, mas ele é extremamente poderoso. O apóstolo Paulo aqui ele está dizendo de um fim digno, de uma vida bem vivida, que combateu o bom combate, que guerreou contra as potestades do mal, que completou aquilo que Deus havia colocado em suas mãos e principalmente ele guarda a sua fé. Ele está realizado, olhando para trás e vendo que Deus foi bom com ele em todo o tempo, que Deus foi o seu melhor amigo nesta caminhada. A vida de Paulo, diante das suas palavras, ela não foi medida pelos aplausos que ele recebeu, mas pela fé que ele guardou. Nós conhecemos muito bem a história de Paulo e nós vemos quantos desafios que ele havia passado em seu ministério.
por açoites, por prisões, por naufrágios. Tantas foram as lutas que ele enfrentou, mas mesmo diante de tudo aquilo que ele havia vivido, ele olha para trás e diz: Senhor, cumpri a minha missão. Senhor, aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, eu agora lhe devolvo. Eu guardei a fé, que é aquilo que é tão precioso para mim. Eu completei a carreira. Eu não tenho medalhas em meu peito, eu não tenho troféus na minha prateleira, mas eu tenho aquilo que é mais especial. E ele diz no verso 8: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aquele dia. Que dia esperado, que dia desejado. A vida do meu pai, ela se assemelha em alguns aspectos aqui com a de Paulo. Quando eu olho para o passado do meu pai, eu me lembro que ele também não foi uma pessoa que teve a sua vida marcada por adquirir muitas posses, por receber muitos aplausos, por ser famoso e andar por todos os lados do Brasil e do mundo. Foi essa a vida do meu pai. Pelo contrário, meu pai era uma pessoa muito simples. Meu pai foi motorista a vida inteira e, através do suor do seu trabalho, ele educou todos os seus filhos. Mas mais do que isso, o que ele tinha para nos oferecer era muito mais precioso do que o ouro que esse mundo pode nos oferecer. Ao invés de bens acumulados, ele compartilhou com as pessoas bênçãos eternas do céu. E eu te pergunto, como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado os dons que Deus colocou em suas mãos? Como você tem usado os recursos enquanto você pode? O meu pai, ele investiu em pessoas. Meu pai, ele investiu em causas eternas, em serviço. Quando eu fui visitar a minha cidade, no momento ali do culto fúnebre, eu fiz questão de conversar com muita gente. E conforme eu ia conversando com as pessoas, eu ficava pasmo, porque eu sabia que meu pai era muito legal, muito dinâmico, mas o impacto que ele trouxe para toda a cidade, eu moro numa cidade pequena, mas o alcance dele foi muito grande. E eu conversei com uma pessoa que era o companheiro dele na sua última atividade que ele estava fazendo. Meu pai sempre gostou de fazer evangelismos, de construir igrejas. E eu conversando com uma pessoa, eu fiz questão de ir até uma localidade no interior, na zona rural, e ali havia uma igreja, que inclusive eu tirei fotos nessa igreja, que ele estava construindo. Fruto de um trabalho que eu havia feito no passado, de um evangelismo em uma região, que dali surgiram outras pessoas que quiseram congregar, e agora o meu pai estava construindo uma igreja com as pessoas daquela localidade, para que elas pudessem congregar. E as memórias que as pessoas tinham com o meu pai eram as melhores possíveis. E aí eu me recordo de uma citação muito bonita que diz assim: o que realmente vale a pena na vida não é aquilo que se acumula, mas aquilo que você reparte. Isso é C.S. Lewis que disse. Quando nós pensamos naquilo que o mundo tem a nos oferecer, é comum de a gente ouvir muitas vezes as pessoas falando de posses, de bens, de heranças, mas essas coisas, elas passam. Se um filho que não consegue administrar bem as suas finanças, ele pode acabar com tudo num piscar de olhos. Mas diante de verdades eternas, ninguém pode nos roubar. Ninguém pode nos tirar, assim como o próprio Jesus disse em Mateus 6. Nosso desejo é de angariar recursos, bens, posses, naquilo que é eterno, que ladrão não pode roubar, que a praga não pode corroer, a ferrugem não pode destruir. É para lá que nós queremos ir. Quando nós pensamos em pessoas como meu pai, como o apóstolo Paulo, ou como tantos outros que passaram por esta terra, ou que estão conosco hoje, eu começo a refletir a respeito do sacrifício que essas pessoas têm. Essas pessoas que se doam por completo, pensando na salvação de outras pessoas. Sabe o que é bonito de vermos a respeito disso? É que, por mais bonito que seja o exemplo de qualquer ser humano, como o meu pai ou alguém que você pode estar se recordando, pense em alguém que se doa ou se doou por completo pelo bem dos outros. A gente sempre vai pensar que por mais bonito que ele faça, por mais coisas que ele possa realizar, sempre as nossas atividades serão limitadas. O meu pai fez sacrifícios? Claro, ele fez sacrifícios sim, mas ainda assim, ele não pôde fazer tudo. Ele abriu mão de coisas para que eu e minha família tivéssemos mais oportunidades. Ele nos ofereceu escolaridade, enfim. Ele serviu pessoas sem esperar nada em troca. E aí eu ouvia várias pessoas vindo falar: seu pai me ajudou quando eu precisei de dinheiro.
Seu pai me ajudou quando eu não tinha comida. Seu pai me ajudou. Enfim, eram várias coisas bonitas e isso é muito inspirador. Mas hoje eu quero trazer para você uma reflexão de alguém que fez um sacrifício ainda maior. Um amor que foi ainda mais profundo. Um pai que não poupou absolutamente nada. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em Romanos. Romanos, no capítulo 8, no verso 32, nós vemos um retrato perfeito de uma pessoa, de um ser, de um pai maravilhoso, bondoso, que abriu mão de algo muito mais valioso por mim e por você. E eu quero ler com você agora. Romanos, no capítulo 8, verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o meu pai, com tantas limitações humanas, pôde amar tanto, reflita agora sobre essas palavras que nós acabamos de ler. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que esteve disposto a entregar tudo, que esteve disposto a entregar o que havia de mais precioso para ele, o seu filho. Mas para que objetivo? Quando a gente faz um paralelo com João 3,16, nós vemos ali que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos que o objetivo de Ele dar o seu Filho é para que tenhamos vida eterna. Sempre o objetivo final é este. Não adianta pensarmos e buscarmos coisas da terra se nós não alcançarmos o objetivo final. Tem uma citação do livro Caminho a Cristo, que eu gosto muito desse livro, que diz assim, nada, senão o sacrifício infinito feito por Cristo em favor do homem, poderia expressar o amor do Pai Celeste. Nada, senão o sacrifício infinito feito por Cristo em favor de cada um de nós, poderia expressar o amor do Pai Celeste. Nós estamos diante daquele que nos amou de forma completa, não de forma limitada, não de forma imperfeita, mas nós estamos diante daquele que não poupou o seu próprio filho, porque nos amava de forma incondicional. Você consegue entender? Os melhores sacrifícios humanos são apenas reflexos pálidos diante do amor de Deus por cada um de nós. Mas, pensando a respeito de pessoas que talvez também tenham perdido, pessoas amadas, como eu perdi, algumas pessoas me perguntavam, e aí, como é que está o seu coração? Como é que você tem lidado com a perda do seu pai? Eu amava meu pai, eu gostava de pular no pescoço do meu pai, de brincarmos, viajarmos, passarmos tempo conversando. Era muito bom, era muito agradável a companhia do meu pai. Mas, de novo, eu volto a dizer, aqui está o segredo e a chave para termos vida e vida plena. Vida com tudo aquilo que nós necessitamos. Somente aqui é que nós encontramos descanso, refrigério, consolo, esperança e paz. Quando nós vamos para as páginas da Bíblia, nós vemos inúmeras evidências de que o nosso Deus, Ele pensou em tudo. O plano original de Deus nunca foi que nós perecêssemos, morrêssemos, fôssemos separados pela morte. Mas diante das consequências do pecado, nós vemos em 1 Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 4, nos versos 13 e 14, a esperança que deve aquecer o meu e o seu coração. E aqui diz assim, não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm a esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esta é a bendita esperança que aquece o meu coração hoje. Algumas pessoas nos questionam, mas como assim você não chora? Claro que eu choro. Não tem como eu romantizar o luto. O luto é natural, é parte da vida humana. Quem crê que não vive um luto vazio, mas a diferença está em um luto com esperança. Onde havia a lacuna da presença do meu pai, eu preencho com a esperança de que dias melhores virão.
de que o choro, como o salmista diz, pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós estamos diante de evidências que aquecem o nosso coração de dizer: a morte não é o fim. Cristo nos deu a esperança através da sua vida, morte e ressurreição, de que muito em breve isto não mais existirá. Apocalipse 21 nos traz a esperança. Lá não existirá mais dor, não existirão mais lágrimas, não existirá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estas são as promessas que devem nos embalar num mundo cheio de pecado. E aí de novo eu volto com a pergunta: se hoje fosse o meu e o seu último dia aqui na Terra, qual seria a lembrança e a esperança que nós deixaremos para aqueles que nós amamos? Quais seriam as reflexões que as pessoas fariam da minha e da sua vida? E por que eu faço questão de fazer essa pergunta? Porque conforme eu ia ouvindo os relatos das pessoas que falavam do meu pai, eu ficava pensando: será que as pessoas falariam isso de mim também? Será que as pessoas olhariam para mim e veriam Cristo em minha vida e em meus atos? A morte não é mais do que um sono, um silêncio e uma escuridão por um breve momento. Essa é uma mensagem linda que nós encontramos no livro Grande Conflito. Mas, mais do que isso, o que nós devemos fazer enquanto nós estamos aqui, com vida, com oportunidades, é de fazermos as escolhas certas, todos os dias. Eu e você, todos os dias, somos convidados a nos encontrarmos com o Mestre. Todos os dias nós somos convidados a conhecer este Deus que deu a vida do seu Filho no meu e no seu lugar. Quando nós temos a bendita esperança que aquece o nosso coração, os dias, eles agora deixam de ser escuros, deixam de ser trágicos, desesperadores. Pelo contrário, nós agora miramos os nossos olhos em Cristo e Ele segura as nossas mãos. Como Ele mesmo diz, o nosso Pai, Ele se compadece dos seus filhos. Ele está perto do que tem o coração quebrantado, que está sofrendo. E toda a minha família sentia de perto a presença do nosso Pai. A presença do Deus que esteve conosco em nossa casa é o mesmo Deus que está presente, que quer estar presente em sua vida hoje também. Mas para isso nós precisamos viver, nos preparando dia após dia. Diante das muitas reflexões que nós fizemos naquele episódio, um que foi muito forte também, o próprio salmista menciona no capítulo 90, e se você quiser acompanhar comigo a leitura, no capítulo 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu me lembro de um versículo que o próprio apóstolo Tiago ele descreve, mencionando que nós não podemos fazer planos quanto ao futuro. É impossível a gente fazer planos pensando: não, amanhã, quando nós estivermos fazendo isso ou aquilo, a gente vai poder realizar isso. Não é assim que funciona. Quando o salmista diz que nós devemos pedir a Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, é porque nós temos que viver um dia de cada vez. Nós temos que viver o hoje de forma intensa. Não tem como nós pensarmos ainda mais na nossa relação com Deus em falar: Senhor, hoje eu quero te amar, amanhã não. Senhor, hoje talvez eu esteja preparado. Mas é comum de a gente ouvir de pessoas falarem: pastor, eu não vou tomar uma decisão ao lado de Cristo ainda, porque no final do ano eu tenho umas festas que eu quero participar, é porque está chegando o carnaval e eu queria curtir e tal. Querido amigo, querida amiga, quando o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, é porque muitas vezes nós nos esquecemos da realidade da vida. Nós só temos diante dos nossos olhos o aqui e o agora. Nós precisamos valorizar o tempo que Deus nos dá. Nós precisamos utilizar da forma certa os bens, os recursos, os dons que nós temos, para que nós consigamos valorizar ao máximo as pessoas que estão à nossa volta. Somente assim nós podemos abençoar, somente assim nós podemos representar o reino aqui na terra. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Nós precisamos entender todos os dias como eu tenho investido o meu tempo, como eu tenho investido os meus recursos. Tantas pessoas que passam a vida para poder acumular bens, riquezas, que é uma pessoa arrogante, que não se preocupa com ninguém. E aí quando chega o dia final da sua vida, ela olha para trás e pensa: peraí, as pessoas à sua volta no culto fúnebre, do que elas vão dizer? Essa pessoa ela pôde realmente deixar uma marca positiva na vida das pessoas? Será que essa pessoa realmente foi Cristo para abençoar e salvar a outros?
Todos os dias, queridos, nós temos a oportunidade de escolhermos a quem nós iremos servir. Todos os dias nós precisamos, como eu me recordo, em Mateus, no capítulo 6, aqui nós vemos um conselho muito claro de Jesus falando para as pessoas ali no famoso Sermão do Monte, né? Olha só o que ele diz: não andem ansiosos pelo que é a vossa vida, quanto o que há vez de comer, de beber, tudo pensando a respeito do futuro. Por quê? Porque da mesma forma que Deus cuida das aves, que Deus cuida dos pássaros, olha os lírios do campo que se vestem muito bem, que são lindos, Ele cuida de tudo isso. Será que eu e você precisamos nos preocupar? Estas são formas de Deus nos lembrar: sou eu quem cuido de você. No verso 33 ele diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. É uma consequência natural. Eu busco a Deus em primeiro lugar e as demais coisas me são acrescentadas. O que eu e você temos feito nas oportunidades que Deus tem me dado? Como é que você tem investido os seus dias? Em quais coisas que você tem passado ou em quais valores que você tem permanecido? Como é que tem sido a sua relação com as pessoas à sua volta? Como é que tem sido a sua relação com o próprio Deus? Hoje eu compartilhei um pouco a respeito do legado que o meu pai me deixou. E esse legado me inspira a querer ser um pouquinho semelhante a ele, de realmente abrir mão de coisas que não são tão importantes assim, mas para que seja para abençoar e salvar alguém, eu o farei. Sabe por quê? Porque nós devemos nos lembrar do sacrifício que Deus fez por nós, que foi superior a qualquer outra coisa que nós possamos fazer. O sacrifício de Deus foi com o objetivo de salvar, e agora nós temos a esperança em Cristo Jesus, de que todos os que dormem ressuscitarão. E de que muito em breve, como as palavras que nós lemos, que o apóstolo Paulo descreveu ali em Timóteo, no fim da nossa vida nós podemos dizer: Senhor, eu combati o combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E muito em breve nós teremos a alegria de receber das mãos do nosso Mestre a coroa da justiça que nos está guardada. Assim como meu pai escolheu viver para Deus e deixou marcas eternas, eu quero escolher hoje viver olhando para o alto. Eu quero te convidar hoje para fazer o mesmo. Como você será lembrado? O que você vai deixar de memória para as pessoas que te amam? E acima de tudo, quem você escolherá ser o primeiro em sua vida? Quem você escolherá estar dentro do seu coração todo o tempo? Escolha a Deus, escolha o seu Pai. Se entregue a Ele, aquele que entregou tudo por você. Eu quero orar contigo neste momento. Eu quero convidá-lo a abrir o seu coração sem reservas, para que se tem algo que está te obstruindo na sua caminhada com Deus, que isso possa ser retirado e que Ele seja o primeiro, o único e o melhor todos os dias na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós não merecíamos algo tão precioso, tão valioso, Teu Filho Jesus, mas nós agradecemos pelo privilégio e o presente da salvação. Nós temos hoje a oportunidade de vivermos, nós temos a oportunidade hoje de testemunharmos a respeito do Teu reino. E nós queremos te pedir, Pai, nos ajude a aproveitarmos as oportunidades de cada dia. Nos ajude a aproveitarmos cada um dos dons que o Senhor colocou em nossas mãos. Abençoe o Teu povo, Pai, e que todos estejamos preparados para esse grande dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.